Olá, alunos, dando continuidade aos exercícios, vamos para o número 2. O exercício 2 diz o seguinte: um reservatório em formato cilíndrico possui raio igual a 2 metros e sua altura é de 10 metros, como mostra a imagem a seguir. Vamos calcular agora o volume desse reservatório e vamos considerar π 3,14. Então, olha aqui, o formato cilíndrico agora. Lembrando, esse é o eixo do meu cilindro. Esse eixo me define a altura desse cilindro, que é 10 metros. Lembrando que o cilindro ele tem as suas bases circulares, né? São círculos. O raio parte do eixo, né? Do centro desse círculo, que é de 2 metros. Ok? Bom, assim como no prisma, o formato do cilindro para o cálculo do seu volume vai ser o mesmo. Eu tenho que ter atenção com relação à sua base, que sempre vai ser um círculo, e a área de círculo a gente já viu que é π vezes r ao quadrado, sendo r o raio, tá? E multiplicado pela sua altura, assim como no prisma. Então, sempre reconhecer quem é a base, no nosso caso do cilindro, vai ser sempre o círculo, tá bom? O volume, então, é dado por essa fórmula aqui, ó. A área da base multiplicado por sua altura. O raio nos foi fornecido de 2 metros, então é só substituir, ó. É o raio ao quadrado multiplicado pela altura, que também nós vimos, nos foi fornecida essa informação que é de 10 metros. Bom, agora é só calcular, tá? O π, a gente vai usar o 3,14, então substituindo tudo, fica 3,14 vezes 2 ao quadrado, vezes 10. Resolvendo tudo isso daqui, o resultado é 125,6 metros cúbicos, que é o volume desse reservatório, ok? No exercício 3, nós temos um exemplo que foi retirado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Diz o seguinte: uma artesã confecciona 2 diferentes tipos de vela ornamental, a partir de moldes feitos com cartões de papel retangulares, de 20 centímetros por 10 centímetros, conforme ilustra as figuras abaixo. Unindo 2 lados opostos do cartão de 2 maneiras, a artesã forma cilindros e em seguida os preenche completamente com parafina. Olha isso aqui, esse é o molde dela, da vela do tipo 1, e esse é o molde para a vela ornamental do tipo 2, tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui essas dimensões aqui dos cartões, de 20 por 10 para o tipo 1 e de 10 por 20 para o tipo 2. Ele é mais baixo e mais gordinho, né? E o tipo 2 ele é mais alto e uma vela mais fina, mais fininha. Bom, o que acontece aqui? Nós temos a confecção dessa vela a partir do momento em que ela une essas 2 pontas, né? Ela fecha isso ao redor desse molde e depois preenche com parafina esses cilindros para a confecção das velas. O que quer saber? Supondo que o custo da vela seja diretamente proporcional ao volume da parafina que eu preciso utilizar para cada uma delas, o custo da vela do tipo 1 em relação ao custo da vela do tipo 2 vai ser como? Tá? Aqui nós temos as alternativas com a resposta e eu vou demonstrar para vocês como chegamos nessa resposta. Ou seja, o custo da vela do tipo 1 é o triplo da do tipo 2, ou é o dobro, ou é igual o custo, ou é a metade, ou é a terça parte. Lembrando que o custo é diretamente proporcional ao volume, ou seja, quanto mais parafina eu preciso utilizar, maior vai ser o custo desta vela. Mas ela quer fazer uma relação entre o tipo 1 com relação ao tipo 2, ok? Bom, para eu saber disso, eu preciso primeiro identificar o volume de cada um desses cilindros, para saber o quanto
de parafina vai em cada um deles. No entanto, a gente precisa, no primeiro momento, encontrar os raios, porque não foi fornecido para a gente, apenas nos deu o comprimento da circunferência. Então, vamos primeiro encontrar o valor desse raio. Vou chamar de comprimento 1 a vela tipo 1 e comprimento 2 a vela do tipo 2. Lembrando que comprimento de circunferência é dado por 2πr. Estou chamando também de R1 a vela tipo 1. Agora é só substituir. Lá no desenho nós vimos que o comprimento da circunferência da vela tipo 1 é 20, 2 é da fórmula, π é da fórmula, e R é o que eu quero descobrir, ok? Substituindo os valores, eu quero isolar o R, porque o R é a minha incógnita, e eu vou passar o 2π para baixo. Fazendo essa divisão aqui, fica 20 dividido por 2 dá 10 sobre π. Então, o raio do primeiro cilindro é 10 sobre π. Calculando o raio do segundo cilindro, para a gente saber o volume da parafina do tipo 2, da vela tipo 2, é a mesma história. Nós temos o comprimento que nos foi dado, que é de 10 centímetros, e novamente eu preciso isolar o R, que é o meu raio. Então, da mesma forma que eu fiz para o cilindro 1, vou fazer para o cilindro 2. Vou passar o 2π para baixo, porque eu quero saber o valor de R, resolvendo 10 dividido por 2 dá 5 sobre π. Agora eu vou calcular o volume do tipo 1 e o volume da vela tipo 2. Olha como é que fica. Volume da vela do tipo 1 é o que? A área da base vezes a altura. A área da base é um círculo e a área de círculo é πr ao quadrado. Por isso que eu precisava descobrir o valor de R do raio antes. Substituo o valor que eu achei para R1, que é 10 sobre π, só que está ao quadrado, por causa do valor da área, multiplicado pela altura 1, que é a altura do primeiro cilindro. Resolvendo esse 10 sobre π ao quadrado, fica 100 sobre π ao quadrado. Resolvendo isso daqui, simplifico aqui, multiplico 100 por 10, fica 1000 sobre π. Tá? Então, esse é o volume da vela tipo 1. Calculando agora o volume da vela do tipo 2, ficamos com a área da base vezes a altura. Substituindo os valores, nós descobrimos o valor do raio do cilindro 2. Substituo aqui ao quadrado vezes 20 agora, que é a altura da vela tipo 2. Resolvendo isso, 5 ao quadrado é 25, π ao quadrado é π ao quadrado. Faço a multiplicação, 25 vezes 20 vai dar 500 sobre π, porque eu simplifiquei aqui também. Okay? Agora eu vou fazer essa comparação com o volume do tipo 1 e o volume da vela tipo 2. Reparem que 1000 é o dobro de 500. Então, o custo da vela do tipo 1 em relação ao custo da vela do tipo 2 é o quê? O dobro, porque eu vou precisar do dobro de parafina para completar, né, para fazer a minha vela do tipo 1. Por isso que a resposta aqui é o dobro, ok? E eu vou deixar para vocês, então, 2 exercícios que eu estou chamando de praticando 2, para que vocês possam resolver da mesma forma que nós fizemos no outro vídeo. Tá? Então, vou deixar esses 2 exercícios, vou dar um tempo para que vocês resolvam e depois a gente se encontra para discutir o resultado, ok? O primeiro exercício diz o seguinte: qual é o volume de um cilindro cuja altura é igual ao dobro do seu raio? Beleza? E o exercício 2 um prisma de base quadrangular possui volume igual a 192 centímetros cúbicos. Determine sua altura sabendo que ela corresponde ao triplo da medida da aresta da base. Ok? Então, preste bem atenção nas informações que são fornecidas, utilize as fórmulas que são necessárias para a gente calcular volume,
tanto de prisma quanto de cilindro. Então, nós temos um exercício que fala de cilindro e o exercício que fala de prisma, ok? Então, após vocês assistirem aos vídeos, compreenderem o assunto que fala de volume de prismas e cilindros, a gente vai se encontrar para discutir esses dois exercícios, ok? Bons estudos para todos!